de Saúde estima que 30% da população sofre de anemia, condição na qual falta de hemoglobina de sangue. Saudações, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, aqui no seu canal de eleição Vilanculo TV. E para você que nos vê pela primeira vez, aproveita se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser notificado no momento em que partilharmos um novo conteúdo aqui no nosso canal. Pois bem, na edição de hoje vamos partilhar sobre o assunto da anemia, esta doença que tem ceifado muitas vidas a nível mundial, como havia referenciado no início do programa, que cerca de 30% da população sofre com esta doença que é anemia. Mas a pergunta que não quer calar dentro da população ou em cada indivíduo é: o que é anemia? E para já vai ficar bem informado com a informação que vamos trazer para si que nos vê do outro lado. A anemia é o que acontece quando você não tem glóbulos vermelhos suficientes. Ou seja, as células viajam com ferrohemoglobina, que é uma proteína que ajuda a transportar oxigênio pela corrente sanguínea para seus órgãos por todo o corpo. Quando alguém desenvolve anemia, diz-se que está anêmico. Estar anêmico pode significar que você se sente mais cansado ou com frio do que o normal, ou se sua pele parece muito pálida. Isso se deve ao fato de seus órgãos não receberem o oxigênio de que precisam para fazer o seu trabalho. Algumas pessoas descobrem que estão com baixo teor de ferro quando vão doar sangue. Existem vários tipos diferentes de anemia, mas cada um deles faz com que o número de glóbulos vermelhos em circulação diminua. Os níveis de glóbulos vermelhos estão baixos devido a uma das seguintes razões. O seu corpo não pode produzir hemoglobina suficiente, o que chamamos de baixa hemoglobina. O seu corpo produz hemoglobina, mas a hemoglobina não funciona corretamente. O seu corpo não produz glóbulos vermelhos suficientes. O seu corpo quebra os glóbulos vermelhos muito rapidamente. Alguns tipos de anemia que você pode ter ouvido falar incluem anemia por deficiência de ferro e anemia falciforme. Existem vários sinais e sintomas que ocorrem em todos os tipos de anemia, como a fadiga, a falta de ar e sensação de frio. Outros incluem tontura ou fraqueza, dor de cabeça, língua dolorida, pele pálida, seca ou pele facilmente machucada. Movimento não intencional na parte inferior da perna. Estamos a falar de síndrome das pernas inquietas. Batimento cardíaco. A causa mais comum da anemia são os baixos níveis de ferro no organismo. E este tipo de anemia é chamado de anemia por deficiência de ferro, não é? Quando esta anemia é quando o seu corpo precisa de uma certa quantidade de ferro para produzir hemoglobina, a substância que move o oxigênio por todo o corpo. No entanto, a anemia por deficiência de ferro é apenas um tipo. Outros tipos são causados por dietas com falta de vitamina B12, ou você não pode usar ou absorver vitamina B12, como uma anemia perniciosa. De seguida temos dieta sem ácido fólico, também chamadas de folato ou sem corpo. Não pode usar ácido fólico corretamente, como a anemia por deficiência de folato. De seguida temos doenças hereditárias do sangue, como a anemia falciforme ou talassêmia, como a anemia hemolítica. Condições crônicas que fazem com que o seu corpo não tenha hormônios suficientes para criar glóbulos vermelhos. Estes incluem doença renal avançada, lúpus e outras doenças de longo prazo. Perda de sangue relacionada a outras condições. Pois então vamos ver agora como é que a anemia afeta os idosos. Em adultos mais velhos, a anemia pode ter ainda mais impacto em causar confusão ou depressão. A fraqueza pode tornar a caminhada mais difícil. A anemia pode encurtar sua vida útil se você for mais velho e não for tratado. Pois bem, nós estamos aqui a referir que a anemia pode afetar tanto como criança, tanto como adulto. Pois bem, ela tem um impacto e nas pessoas adultas ela vai causar uma confusão ou uma depressão. Pois a pessoa fica doente, fica com pele pálida, a pessoa começa a ter problemas de sangue. Então,
Tudo isto vai encurtar a sua vida útil se não for tratada, ou seja, se a anemia não for controlada. Portanto, é muito imperioso que todo aquele que tenha os sinais ou que tenha os sintomas de anemia se aproxime a uma unidade sanitária para poder receber a devida assistência. Então, vamos ver como é que a anemia pode afetar também as mulheres grávidas. Olha, uma mulher grávida com a deficiência de ferro aumenta a chance de complicações, como parto prematuro, após o nascimento. Estudos indicam que bebês nascidos de mulheres com baixos níveis de ferro têm maior risco de baixo peso ao nascer e problema com seus próprios níveis de ferro. Isto é, quando se tem anemia de falta de ferro, o bebê nasce com um peso a menos, nasce com problemas. Então, se estiver grávida, é mais provável que você desenvolva anemia por deficiência de ferro. Seu fezes depende de você para ferro e outros nutrientes. Muitas mulheres grávidas tomam pílula de ferro para prevenir anemia, para garantir que você tenha ferro suficiente para você e o seu bebê. Faça refeições bem equilibradas que incluam alimentos ricos em ferro e alimentos que forneçam vitamina B12 e B9. Clopidogrel, Plavix, Varfarina, produtos de heparina, apixabana. Muito obrigado. Você pode prevenir a anemia causada por deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12 e deficiência de vitamina B9, comendo bem. Isto inclui comer uma dieta com alimentos suficientes que forneçam ferro e essas vitaminas juntamente com fontes de alimentos de vitamina C para ajudar a absorção. Certifique-se de beber bastante água. Alguns estudos indicaram que isso ajudará a manter os níveis de hemoglobina elevados. E com isso, marcamos um ponto final com promessa de voltarmos cá mais vezes. Fique bem, até lá!